fazer daquele jeitinho que eu sei que vocês gostam, já sendo rápida, breve e bem objetiva, já dando início aqui aos nossos trabalhos, trazendo aqui as informações. Só, por favor, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. E claro, gente, não esqueça de deixar o joinha, deixa o like de vocês, porque quando vocês já entram, né, abre um vídeo Fabiana Cardoso, já abre deixando o joinha, o like de vocês, a própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante e já aí distribui para as outras pessoas que também querem ter acesso aos conteúdos que eu vou trazer aqui nesse boletim para vocês. Então, ó, deixa o like, deixa o joinha e já vamos aqui de... A mente tá feia para Lula da Silva, gente, tá? Lula está desesperado com um problema gigante. A jornalista Juliana Moreira Leite, da revista Oeste, descobriu e revelou que Lula está desesperado com um problema gigante. Que problema será esse que deixou o Lula desesperado? É inacreditável, gente, tá? Mas vocês vão descobrir. Assistam até o final, assistam antes que apaguem, que deem um jeito de sumir com esse vídeo. Vocês vão entender, assistam. Esse pessoal que checa, né, essas agências que são checadores de fake news, é toda a galera da esquerda. E eles é uma loucura. Eles literalmente deletam textos e fotos que não são fake news. É porque eles não gostam, porque já tem essas agências, né, tipo a Lupa, tipo... E eles são literalmente esquerdistas. O Lula, desde que ele entrou nesse desgoverno, né, que é o pior da gestão do PT, ele fala isso sem parar. Vamos censurar, vamos censurar, vamos censurar. Por quê? Ele não consegue mais controlar a narrativa. E o PT, ele vive de narrativa. Ele vive da narrativa que ele protege preto, negro e homossexuais e pobres. Ele vive da narrativa que ele está fazendo um trabalho ótimo, que os números estão bons, que tem o desemprego acabou. Tudo isso é literalmente desmentido com fatos pela imprensa, né, alternativa, ou seja, aquela imprensa que não está recebendo dinheiro do amor para falar um bando de mentira. Então, o Lula não está sabendo lidar com isso, ele não está sabendo lidar com a verdade. A lei da misoginia, a gente já falou aqui 1000 vezes, ela é totalmente subjetiva, é mais uma arma para calar a oposição. Porque, além de tudo, esse tipo de lei não vai parar o feminicídio, não vai parar a violência que nós mulheres sofremos todos os dias. Vale a pena mencionar que nesse governo o número de feminicídio aumentou. Isso é um problema estrutural da sociedade brasileira. E também tem a ver com o fato de que qualquer homem pode matar a mulher e daqui a 4, 3 anos estão soltos, estão casados de novo, porque o PT luta o tempo inteiro para que as penas fiquem cada vez mais menores. Então, assim, quer calar alguém que fala, um Red Pill que fala besteira? Você acha que eu paro pra ouvir Red Pill? Você acha que eles me ofendem? É um bando de mané falando um bando de manezice. Deixa eles lá, não eu passo. Você tá entendendo? Você não gosta, você passa. Eles falam, ai, mulher que tem tatuagem de borboleta não vale nada. Olha aqui, homenagem a meu pai que me chamava de borboleta azul. Mas você acha que me ofende eu ver um mané falando uma idiotice dessa? Eu passo adiante. Agora quer falar? Fala, não me ofende. Mas ele usa essa coisa dos Red Pill, que tem zero neurônio, para poder calar literalmente a oposição. Então, Adriana se pergunta, quem é que vai definir? Petista. A gente tá vendo agora. Hoje de manhã a gente vai falar lá daquele senhor Jabba the Hutt querendo calar o Zema. Não é verdade calar o Zema. O que está acontecendo é que pela primeira vez no Brasil a oposição tá enorme. Nós somos muitos, né? Então eles prenderam o Bolsonaro. Mas tem Zema, tem Caiado, tem Flávio, tem Nicolas, tem eu, tem você. Somos milhares. Nós somos milhares. Eles vão prender um por um, mas tá parecendo que eles estão querendo inventar de prender todos os presidenciáveis que são da direita. Estão tentando botar o Flávio nisso, agora vai botar o Zema nisso, daqui a pouco vai dizer o quê? Que o Caiado não deu grama verde para as vacas em Goiás? Porque assim, é isso que eles estão fazendo, procurando pelinho ovo para calar a oposição. Só que vocês não vão conseguir, porque nós somos milhares. A direita, ela tá muito forte no Brasil. Ai, gostei, gente. Eu amei esse comentário. Abre o teu olho, Caiado, tá? Se você não tiver dando grama verde aí pras vacas, você também vai ser punido, você também vai ser perseguido aí pelos ministros do STF. Porque é coisa, gente, que normalmente a gente vê acontecendo em países que é reinado pela ditadura. Isso normalmente acontece, né? Acontecia na Venezuela, quando tinha o ditador lá, o Maduro no poder, é o Xi Jinping, é lá o da Coreia do Norte, é lá na Rússia, é em países, né, reinado pela ditadura, né, que acontece esse tipo de situação. Tipo, se eu não posso vencer o meu inimigo, eu vou abater o inimigo, eu vou eliminar o inimigo. Né? E eles utilizam o quê, gente? Do judiciário. O que o Lula tá fazendo? O Lula recentemente disse em entrevista, se não for o judiciário eu não consigo, eu não faço nada.
E agora a gente está assistindo de camarote o judiciário tentando desesperadamente eliminar todos os concorrentes do Lula. Né? Começou com o Bolsonaro, conseguiram, né? O segundo alvo foi o Flávio Bolsonaro, já tem inquérito aberto para investigar o Flávio Bolsonaro, e agora estão partindo para cima do Romeu Zema, e não duvido nada deles irem para cima do Ronaldo Caiado. Vou até dar onde estava o motivo aqui que ela deu, porque se o Ronaldo Caiado não estiver dando grama verde para as vacas, né? Se estiver dando aquela grama, né, queimada, é motivo de eliminação. Tem que ficar inelegível. Ou seja, estão procurando pelo em ovo para derrubar qualquer ameaça para o Lula. Parece que eles estão desesperados. E o pior de tudo é que eles não tentam nem disfarçar, gente. Tá sendo assim na cara dura, porque, tipo assim, antes eles tentavam arrumar um motivo plausível, né? A gente tem que ter um crime muito grave. Mas não! Agora uma crítica, um comentário lá do Flávio Bolsonaro na rede social, né? Elencando novamente o nome do Lula ao aliado dele, o Maduro. Não pode, não pode. Agora, o Romeu Zema, por uma sátira, uma piada. O cara pode ficar inelegível por uma piada, gente. Isso parece uma piada. E é isso. E assim eles vão eliminando, vão tirando todo mundo do caminho. Isso é o desespero deles para deixar o Lula no poder, porque com Lula eles podem tudo, né, gente? Com Lula na presidência, tá tudo liberado, tá tudo dominado. E com a oposição é completamente diferente, gente, tá? Com a oposição na presidência da República, o destino desse Brasil vai ser outro completamente diferente. Lembra da frase do Bolsonaro? Me deem 50% do Congresso que eu mudo o destino do Brasil. E eles sabem que, né, parte dessa mudança vai ser lá no STF, né? Principalmente. É o desespero que tá tomando conta. Mas eu amei esse comentário aqui da Juliana, gente. Vamos lá, porque tem mais. É o desespero. Eu tô falando pra vocês, gente, que eles estão desesperados. Cláudio Humberto, jornalista. Zema é o segundo concorrente de Lula em outubro a virar alvo de Alexandre de Moraes. Ou seja, o jornalista Cláudio Humberto reiterando aquilo que a Juliana acabou de expor para todos nós. Ou seja, Alexandre de Moraes partiu para cima do Flávio Bolsonaro e agora, atendendo a um pedido do colega Gilmar Mendes, tá partindo para cima do Romeu Zema. É isso, gente, é simples assim. Se eu não posso vencer, porque o Lula tá aí despencando nas pesquisas e o Flávio Bolsonaro subindo, né? Subindo. Começa o desespero, gente. Já que o Lula tá perdendo nas pesquisas, nós temos que eliminar aí os inimigos. Como é que a gente faz? Vamos dar um jeitinho. Tá aqui, gente, tá? Caso ou quando a denúncia do ministro do STF, Gilmar Mendes, contra Romeu Zema for aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, o ex-governador de Minas Gerais se tornará o segundo rival de Lula em 2026 a virar alvo de ação no STF. A menos de 6 meses da eleição. O primeiro foi o principal candidato de oposição, Flávio Bolsonaro, do PL, que passou a ser investigado por suposta calúnia contra, né, a Madre Teresa de Calcutá, o justíssimo, honesto petista Lula da Silva, né, por postagem nas redes sociais. Motivo de sempre, Zema também pode virar investigado pelo mesmo motivo, uma postagem nas redes sociais. A dele considerada ataque ao STF, gente, tá? Foi ataque ao STF, uma sátira que ele fez diretamente pro Gilmar Mendes e pro Toffoli. Em nenhum momento ele satirou, fez piada com o STF, tá? Ele deixou muito bem claro, inclusive, as duas figurinhas que estavam lá, os fantoches, era do decano, do Gilmar Mendes e do Toffoli. Onde que estava ali a figura do STF? Por que ele atacou a instituição, o STF? Não foi, né? Vai faltar oposição. Flávio rivaliza com Lula nas pesquisas para presidente. Zema tem ocupado a 4ª colocação nos levantamentos a depender do cenário. Isso é um assunto sério. Caso sejam condenados, né, mesmo numa turma do STF, o órgão colegiado, tanto Zema quanto Flávio correm risco de serem declarados inelegíveis e
ficar fora dessa eleição. Precedente, a Venezuela tornou inelegíveis todos os adversários de Maduro. Ou seja, é aquilo. Gente, o jornalista aqui está confirmando aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Isso aqui é tipo, gente, é atitude. São decisões que a gente vê normalmente do judiciário da Venezuela, da ditadura, do regime, sabe? Lá no Irã, desses países, da Rússia, né, Coreia do Norte, é esses países, gente, tá? Agora a gente tá assistindo tudo aqui no Brasil. É inacreditável, gente, tá? Coisas que acontecem em ditaduras acontecendo aqui no Brasil e na cara de todo mundo. Então a Venezuela tornou inelegíveis todos os adversários do Maduro. A vaga sobrou para Edmundo Gonzalez, cuja vitória ainda foi roubada. O único que sobrou, que eles deixaram, porque achou que o Edmundo Gonzalez não tinha a menor chance de vencer a eleição, mas ele foi lá, venceu, e ele teve a eleição roubada na maior cara dura e com aval do PT do Lula aqui do Brasil. É muito bom frisar que aquela eleição roubada na Venezuela teve o aval, tá? O PT do Lula, que reconheceu aquela vitória vergonhosa, vexatória, roubada na cara dura da Venezuela. O PT do Lula reconheceu aquela fraude eleitoral da Venezuela. Faço questão de frisar porque tá aí na internet, tá? Para quem quiser aí ver, é só dar um Google. Outra que deve estar desesperada, inclusive, gente, tá? Quando o PT reconheceu a vitória do Maduro, sabe quem estava na presidência do PT? Essa daqui, ó, Gleisi Hoffmann, que acabou de perder um processo para o Dr. Jeffrey Schiene. A informação que a gente tem é que a Gleisi Hoffmann tá furiosa neste exato momento, tá pistola, tá virada no giraia, porque acabou de perder um processo para o Dr. Jeffrey Schiene. Tá aqui. Gleisi Hoffmann me processou e perdeu. E vai perder nas urnas também, junto com o seu descondenado Lula. Vejam só, gente. Dr. Jeffrey Schiene acaba de dar uma notícia terrível para Gleisi Hoffmann e para o seu chefe-mor Lully. Vejam só. Divulguei hoje de manhã que eu fui premiado com o processo da Gleisi Hoffmann. Eu acho isso, inclusive, uma maravilha. Eu vou imprimir e colocar num quadro. Aí acabou de sair a decisão liminar. Ela perdeu a liminar, obviamente. O PT está acostumado em ganhar tudo na amizade lá em cima, né? E aqui no Paraná não é bem assim. Aqui a justiça existe, a justiça funciona e a decisão judicial foi uma verdadeira aula. Praticamente a justiça disse: Jeffrey não mentiu em nada. Literalmente isso. A decisão é exatamente nesse sentido, que tudo que eu falei no meu vídeo são fatos públicos e notórios. Gleisi Hoffmann apareceu na planilha da Odebrecht chamada Diamante, é apenas um fato. Ela foi denunciada por corrupção no valor de 100 milhões de reais desviados. Isso é um fato. Foi absolvido depois pelo STF. Isso também é um fato. Ela foi delatada pelo dono da Odebrecht. É um fato. Então a Gleisi Hoffmann, que tentou me censurar, ela pediu para a justiça tirar o meu vídeo, para a justiça me obrigar a nunca mais falar dela. Perdeu a liminar. O vídeo eu já mostrei hoje, o vídeo tá aí. Gleisi, eu vou continuar desmascarando o PT, desmascarando você e toda essa trupe, porque eu, Jeffrey Schiene, paranaense, não vou admitir que o PT vença aqui no meu estado. Acabou. Eu quero expurgar vocês, não só do Paraná, mas do Brasil. Perdeu a liminar. Perdeu Gleisi Hoffmann. E outra coisa, pode me processar o quanto você quiser, que eu não gasto nem com advogado. Eu mesmo me defendo e é um prazer para mim rebater todas as suas mentiras. Eu sou fonte de verdade contra você, contra o PT, para o Paraná e para o Brasil. Essa é a tua menor das tuas derrotas, tá? Em outubro, vocês serão humilhados nas urnas. PT, Partido das Trevas, vocês serão exterminados para sempre da política do nosso país.
para e aí, o gente, Brasil. o que é que vocês acham? Como que fica a Gleice Hoffmann assistindo um vídeo desse aqui? A mulher fica virada no girai ou não fica, gente, tá? Sim, segundo o Dr. Jeffrey Chikine, a Gleice Hoffmann perdeu, gente. Ela quis censurar. Não quero que ele mencione o meu nome nas redes sociais. Não quero que ele fale sobre mim nas redes sociais. Não quero. Mas ela foi derrotada, gente, tá? Que vergonha, Gleice Hoffmann. Que humilhação. Jesus amado, gente, tá? Falando, a Gleice Hoffmann tá desesperada, né? Mas tem outro petista que tá muito desesperado também, gente. É o Lula. Esta matéria do portal de notícias Metrópolis é a verdadeira definição do desespero do Lula. O PT faz aulão de WhatsApp para treinar tropa digital de Lula. Que vergonha, que vergonha. Em ato de desespero, tá, com dificuldades de engajamento nas redes sociais, o PT do Lula tenta acelerar a preparação de sua militância para o ambiente digital antes das eleições. O partido realizou na última quinta-feira uma oficina voltada à capacitação de apoiadores dentro do projeto Porta-Vozes do presidente Lula e da Democracia. A atividade contou com a participação do secretário nacional da Comunicação, Éden Valares, Paulo Akamoto, também responsável pela coordenação das redes sociais, de mobilização de pré-campanha, de Ana Flávia Marques, diretora do Instituto Lula, e pós-doutora em comunicação. Entre os temas discutidos estiveram confiança e influência na comunicação digital, defesa do legado da disputa de narrativas, uso do WhatsApp como ferramenta de articulação política e produção de conteúdos para as redes sociais. Gente, é ou não é desespero? Com o Lula sendo atropelado por Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas, o que resta agora, além de atacar o Donald Trump, que é o que ele, né, não para de fazer nos últimos dias, que para ele, se ele atacar o Donald Trump, o povo vai idolatrar ele aqui no Brasil. Muito fraquinho, né, gente? Realmente, o Lula não tá muito bom da cachola, viu? Não tá muito bom, tá caquético mesmo. Se o Lula, junto com o Sidônio, estiver achando que atacando o Donald Trump, o povo vai amar ele aqui no Brasil, realmente o homem tá caquético mesmo. E agora a tábua de salvação. A última tábua de salvação do Lula é o quê? Rede social. Agora o Lula quer que os petistas dominem as redes sociais. Meu Deus. Gente, eu conto ou vocês contam pro Lula o que é a direita nas redes sociais? E aí, gente? Quem conta? Eu ou vocês? Quem de nós vai contar pro Lula o que é a direita nas redes sociais? Eu acho que o Lula não precisa nem muito longe. Lula, vai lá nas redes sociais do Nicolas Ferreira. Vai lá, dá uma olhadinha para você ver lá os milhões de visualização. Se o Nicolas Ferreira postar um videozinho de 30 segundos, é milhões de visualização. Vai lá, Lula. Corre. Vai lá na rede social do Nicolas. É só um exemplo que eu tô dando aqui para vocês. Eu não tô nem mencionando Gustavo Gaia, Flávio Bolsonaro, Maurício Marcon, Marcel Van Hatten. Gente, fora os youtubers, digitais influencers que estão aí pra cima, né? Agora o Rony Gabriel, que é uma grande surpresa da direita que tá aí aterrorizando a esquerda. Citando só alguns exemplos, mas para facilitar o seu trabalho, Lula, eu vou diminuir para você. Vai só lá na rede social do Nicolas Ferreira. Vai lá, você vai ver o que é engajamento em rede social de verdade. E não para por aí o desespero do Lula, não, gente. Agora, 3 anos e meio após o Lula entrar na presidência, o Lula agora é combativo. Ele vai combater o crime organizado. Será que é verdade esse bilhete, gente? Tá? O Lula, eu acho que ele realmente bateu com a cabeça. Ou o que ele andou bebendo? Porque o Lula, ele acha que o povo brasileiro vai acreditar que ele se converteu. Agora o Lula vai combater
o crime organizado. O Lula que estava se lixando para crime organizado, tirou dinheiro do orçamento do combate ao crime organizado. Lula que não quer que os Estados Unidos, né, coloque o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas. Lula, né, que adora uma saidinha de criminoso da prisão, que vai lá quando que esse povo volta de novo para cadeia. Lula que adora passar, né, a mão na cabeça de bandido. Não, agora o Lula se converteu. Gente, acreditem, é verdade esse bilhete. O Lula, a partir de hoje, vai combater o crime organizado. Tá aqui. Isso é desespero ou não é? Será que o Lula, eu acho que ele pensa que aqui na nossa testa está escrito trouxa? Só pode. Será que o Lula acha mesmo que nós vamos acreditar que ele agora é combativo ao crime organizado? 3 anos e meio, não 3 anos e meio não. Todos os governos do PT é passando pano para bandido. Mas agora, não, gente, agora eu vou combater o crime organizado. O Lula é capaz de qualquer coisa, é capaz de fazer qualquer promessa para se perpetuar no poder, né? Mas agora tem eu aqui, Fabiana Cardoso, para mostrar para vocês que não, gente, o Lula está se lixando para crime organizado, que ele quer se perpetuar no poder, quer continuar no poder, quer continuar na presidência, para continuar enfiando o imposto no lombo do povo brasileiro, para arrecadar muito, para que ele possa torrar com aquele bando de ministros inúteis, para continuar viajando, dando vida de luxo para a Janja. É isso que o Lula vai fazer. Resumindo aqui para vocês. Vamos lá, gente. Agora deixa eu trazer 2 informações extremamente graves que acabaram de ser confirmadas aqui direto de Brasília. Uma tem a ver com a morte que aconteceu dentro da prisão do sicário Daniel Vorcaro, tá? Acabou de sair aqui o laudo, tá? A causa da morte do sicário, do capanga do Daniel Vorcaro, acabou de ser revelada. Vou trazer para vocês, mas antes, deixa eu trazer aqui uma informação cabulosa. Cabulosa, vocês vão entender por que é cabulosa. Vorcaro faz exames em hospital privado de Brasília após urinar sangue dentro da prisão. Então foi lá, gente, tá? Ele foi lá, urinou sangue dentro da prisão e ficou dele fazer alguns exames. Esses exames, gente, aconteceu agora há poucos instantes do momento em que eu estou gravando aqui esse vídeo. Há mais ou menos 2 horas e meia desse momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. Aí, gente, ele foi lá no hospital, fez as coletas, né? Colocou lá para fazer os exames. Aí veio essa notícia. Olha só que interessante. Esse Vorcaro não é bobo nem nada, né, gente? O cara roubou milhões. O cara é um macaco velho da bandidagem mesmo, né? Agora o que ele está pretendendo? Olha só o plano do Vorcaro. Vorcaro avalia entrar com pedido para ir para a prisão domiciliar. Será que o André Mendonça vai cair aqui nesse conto do vigário, gente? Será? O ex-banqueiro Daniel Vorcaro avalia pedir transferência para prisão domiciliar caso o resultado dos exames aos quais foi submetido indique alguma gravidade. Nesta quinta-feira, ele deixou a Superintendência da Polícia Federal de Brasília e foi escoltado a um hospital particular da capital federal. Então, ele foi lá, fez os exames e qual que é a ideia? A depender da gravidade do que for revelado nos exames, ele vai pedir para ir para a prisão domiciliar. Eu fico pensando, gente, tá? O Bolsonaro passou por tudo aquilo dentro da prisão. Várias comorbidades, mais de 8 problemas de saúde, bateu cabeça, foi para o hospital, fez procedimento. Só durante o tempo que ele ficou internado, parece que ele foi 7 ou 8 vezes para o hospital, fez procedimento, fez exames. E mesmo assim, o Alexandre de Moraes demorou séculos para conceder prisão domiciliar do Bolsonaro. Vocês viram a dificuldade que foi. Aí agora, o homem mal chegou dentro da prisão e já quer sentar na janela, né? Vorcaro mal chegou e já quer sentar na janela. Não, gente. Quer ir para prisão domiciliar. Agora eu quero ver como é que vai ser o comportamento e a decisão do André Mendonça. Será que o André Mendonça vai aliviar aqui pro anjinho Daniel Vorcaro?
Vamos lá, porque tem mais informação sobre prisão. Agora é sobre o sicário, né? O capanga. Era o cara do serviço sujo do Vorcaro, né? Aquele que disse que poderia quebrar os dentes lá do Lauro Jardins, do jornal O Globo. Após investigação, Polícia Federal afirma que sicário atentou contra a própria vida. Então, saiu o resultado dos exames e, segundo a Polícia Federal, ele realmente atentou contra a própria vida. A Polícia Federal concluiu que o sicário atentou contra a própria vida quando estava preso na Superintendência Regional de Minas Gerais. Mourão era o braço direito de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Após investigação, a Superintendência da Polícia Federal Mineira afirmou não ter encontrado indícios de participação de outra pessoa, nem de pressão que tenha levado ao desfecho. A informação foi publicada pelo G1 e confirmada pelo UOL. Na apuração, foram analisadas imagens da cela onde Mourão estava preso, ouvidas testemunhas e pessoas próximas e analisadas, conversas atribuídas a ele. A PF também examinou a hipótese de que sicário estivesse sob efeito de substâncias psicotrópicas, mas manteve a conclusão de que se tratou realmente que ele atentou contra a própria. Então, o laudo final, o resultado deu esse, que ele realmente não foi queima de arquivo. Já dando início aqui com as informações, Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos, revelou uma notícia terrível para ministros do STF, principalmente contra Gilmar Mendes, o mesmo Gilmar Mendes que está aí avançando, para cima, contra o Romeu Zema, gente, tá? E o Alessandro Vieira, senador da República. Gilmar Mendes pode ser sancionado com a tão temida Lei Global Magnitsky, aquela lei da morte financeira, gente, tá? E o clima é de desespero dentro do STF, gente, tá? Vocês vão entender a partir das informações que foram coletadas pelo Paulo Figueiredo e que ele decidiu revelar para todos nós aqui nessa entrevista. Vejam só. Bom, eu sei que você não está parado. E antes, para conseguir aí essas sanções aqui às autoridades brasileiras, você trabalhava muito junto e próximo ao Eduardo Bolsonaro. Agora, quem são os seus parceiros aí nos Estados Unidos? Continua sendo o Eduardo? E a pergunta que eu te faço também é, o Ramagem participa do grupo aí com vocês ou ele está simplesmente alheio, parado, aguardando aí o asilo nos Estados Unidos? Olha, o Eduardo é o meu meu parceiro principal, né? A gente normalmente faz as coisas juntos. O Eduardo tem um papel, eu tenho meu papel e a gente se dá muito bem, nós nos tornamos amigos muito próximos. Óbvio que nem tudo a gente concorda 100%, mas nós nos tornamos amigos muito próximos e temos um alinhamento de propósito de propósito, eu posso dizer de 100%. Então o Eduardo continua sendo meu grande parceiro, que tudo que a gente faz é sempre junto. Os meus méritos são todos dele. E em relação ao Ramagem, o Ramagem ele está aguardando o processo de asilo dele. Ele, por conta enquanto ele não recebe uma autorização de trabalho, ele não pode exercer atividade remunerada aqui. Então ele também não tem nenhum envolvimento conosco. Agora, o Ramagem é um receptáculo, é um acervo de informações a respeito da situação do Brasil muito grande. Eu sempre digo isso. O trabalho feito aqui nos Estados Unidos é o de levar informações ao governo americano. O governo americano toma suas decisões de forma soberana e com o interesse americano em primeiro lugar. Não fosse assim, a Magnitsky não teria tido seus efeitos suspendidos em relação ao Alexandre e a sua família. Então o que nós levamos é a informação. E eles tomam a decisão da forma que eles querem, eles acham que é melhor para o país deles, que eu quero, Eu vivo aqui e quero que os Estados Unidos façam o que é melhor para eles. Agora, nós entendemos que há muitos pontos de convergência, de que não é bom para os Estados Unidos que o Brasil continue num sistema de consolidação de regime, que é esse regime que a gente tem agora, onde o Alexandre, por exemplo, se tornou tão poderoso que mesmo diante de todos esses escândalos, não há capacidade de resposta institucional a ele. Ele está agora buscando precedentes em processos de 2 anos atrás para se proteger. O Gilmar Mendes modifica a lei de impeachment para impedir impeachment de ministros. Isso é um regime que se consolidou e que se tornou a prova de qualquer resposta institucional. Por isso é importante a pressão internacional e por isso que a gente leva essas informações ao governo dos Estados Unidos, que tem agido na maior parte do tempo, no meu entender, corretamente. Felipe, só pergunta para o Paulo.
Aproveitando a tua resposta a essa pergunta da Neila, o que algumas pessoas veem, né, a posição de você, Eduardo Bolsonaro, em relação a mostrar a documentação para os Estados Unidos, até para os Estados Unidos se virarem contra o Brasil, né, no argumento dessas pessoas, né, com uma atitude, de certa forma, golpista, né, e contra o Brasil. Então, até o momento que o Lula, nesse mandato dele, teve uma boa avaliação da população, foi exatamente quando ele se colocou contra a sanção do Brasil, contra a sanção do Alexandre de Moraes e da Soledad Magnitsky, falando que estava defendendo a democracia, que estava defendendo a soberania do Brasil. Como é que você vê essa crítica, né, de passar da população a atuação de vocês, né, e como é que você vê a narrativa da esquerda em relação a esse assunto também? Felipe, você falou bem, é muita narrativa, né? Poucos fatos propriamente ditos. Em momento algum, ninguém trabalha contra o Brasil. A gente trabalha contra indivíduos dentro do Brasil que, na nossa visão, usurparam o poder e têm vilipendiado as nossas instituições. Então, obviamente, né, daqui a bandeira do Brasil nas minhas costas. Nós trabalhamos em favor do Brasil. E é muito fácil o espectador fazer essa conta. Ora, pelo que nós brigamos? Por liberdade de expressão? Por liberdade de manifestação das pessoas, para que presos políticos sejam libertos, para que você tenha liberdade do que falar nas suas redes sociais. Como que isso pode representar um golpe de Estado? Como que isso pode ser ruim? Né? Eu acho que nós deveríamos ter chegado já a um consenso, né, o famoso fim da história, deveria ter estabelecido o consenso de que esse modelo, que é o modelo das democracias liberais, é o modelo mais bem sucedido e mais próspero para a nossa sociedade. E nós, obviamente, entendemos que, como houve esse processo de consolidação de regime que eu mencionei agora há pouco, não há caminhos para respostas institucionais do Brasil. Por isso que o deputado Eduardo Bolsonaro, ex-deputado agora, fez um sacrifício pessoal em abandonar a sua vida, veio para os Estados Unidos com uma mala para passar 3 dias e abandonou a sua vida, abandonou o seu mandato, sabia que ia encontrar reprimendas no Supremo Tribunal Federal, tinha uma eleição garantida para o Senado, era cotado antes até do próprio Flávio para ser candidato a presidente e estaria também liderando as pesquisas caso tivesse sido candidato. Eduardo abre mão de tudo isso e se sacrifica não contra o Brasil, mas em favor do Brasil e contra estes indivíduos que usurparam o poder. Agora, há um conceito importante que eu acho que precisa ser esclarecido, que é a respeito de uma separação, né? Primeiro, é discutível se a recuperação do Lula de popularidade ali em setembro e outubro de 2025 aconteceu por conta das tarifas. Não existe uma falácia que se algo aconteceu depois, não necessariamente significa que aconteceu por causa, né? Então, de fato, isso aconteceu depois, mas houve outros fatores. Por exemplo, naquele momento os escândalos de corrupção tinham sumido do noticiário, você teve uma injeção colossal de dinheiro sem precedentes na história em publicidade por parte da Cipom. Então você teve muitos fatores que contribuíram com a aprovação da população do Lula. Nós fazemos pesquisas, inclusive dentro da campanha do Flávio, eles fazem também, nós fazemos pesquisas para saber como que a população enxerga determinadas coisas. As tarifas, nós não éramos favoráveis, Eduardo Bolsonaro e eu não éramos favoráveis, nós somos gratos pela iniciativa do governo Trump, mas nós nunca pedimos essas tarifas e, pelo contrário, trabalhamos para que elas fossem retiradas na maior velocidade possível e eu acho que fomos muito bem sucedidos, bem mais sucedidos até do que o próprio governo Lula. Mas a população, a aprovação das tarifas é alguma coisa perto de 40%, ou era alguma coisa perto de 40% no ano passado. Quando você chega na aprovação da aplicação da Lei Magnitsky, esse número já passa de 70%. Era 60 e pouco no ano passado, eu acho que depois do escândalo do Banco Master, as pessoas aprovam mais de 70% a aplicação das sanções Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Então, essa separação é importante, Felipe. Tarifas são ruins, nós não queremos tarifas. Sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e preferencialmente outros indivíduos, acho que o Gilmar Mendes é um candidataço por uma sanção Magnitsky, por exemplo, essas são muito bem avaliadas pela população. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Foi um partido político grande no Brasil, rodou uma pesquisa em janeiro e outra em fevereiro para ver qual era o tema número 1 de importância para os brasileiros nesse momento. Historicamente, a gente sempre espera que venha emprego, segurança e saúde ali no primeiro lugar, sempre brigando. Foi a primeira vez que nós vimos, durante 2 pesquisas consecutivas, eu não vi a pesquisa de março, não tive acesso, mas em janeiro e fevereiro eu posso dizer a vocês que o item número 1 de preocupação do povo brasileiro era impeachment de ministro do STF. Então, o meu entender, pessoal, é de que sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal hoje em dia teriam enorme adesão da população, que mostrou, inclusive, foi ruas em massa em São Paulo, com cartazes, falando de Magnitsky. Teve até gente que ficou chateada com a bandeira dos Estados Unidos, mas a população, eu acho que vê isso de forma positiva, Felipe. Só para complementar a pergunta, Paulo, você falou que não trabalha junto com o Eduardo Bolsonaro para sancionar o Brasil, mas sim para sancionar indivíduos. Quem seriam esses indivíduos? Olha, todos que a gente conseguiu sancionar foram algumas dezenas, eu nem consigo me lembrar da lista inteira, né? Mas nós tivemos aí todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, menos o Luiz Fux,
menos o Luiz Fux, menos o Cássio e menos o André Mendonça, nós e todos os seus familiares. Nós tivemos sanções ao secretário-geral, o ex-secretário-geral do TSE, José Levi, nós tivemos sanção contra o Benedito Missão Dada, Missão Cumprida, nós tivemos sanção contra o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, nós tivemos sanção contra funcionários do gabinete lá do Alexandre de Moraes, inclusive o seu juiz auxiliar, nós tivemos sanções contra, agora, se o Messias passar, ele é bom que ele já está sancionado, já entra sancionado no STF e se mantém como seus colegas, está ali no mesmo nível. As sanções são contra esse indivíduo. Se nós pudermos ampliar, eu gostaria muito, por exemplo, de sanções Magnitsky a outros ministros do Supremo Tribunal Federal e, dependendo do comportamento de certas autoridades do Congresso Nacional, a elas também. Tá aí, gente, tá? Segundo Paulo Figueiredo, vocês viram aqui ele dizendo aqui anteriormente que o Gilmar Mendes é um candidataço a sofrer aí a aplicação da Lei Magnitsky. E na opinião de vocês que estão aí do outro lado aí me assistindo, vocês acham que a Lei Magnitsky deveria ser aplicada contra o ministro Gilmar Mendes? Quero ver, gente. Quero ver a opinião sincera e honesta, análise crítica. Depois de tudo que vem acontecendo, você que está aí do outro lado, você gostaria que a tão temida Lei Global Magnitsky fosse aplicada contra o ministro Gilmar Mendes? Vai colocando aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que você pode ter certeza que eu vou fazer plantão para ver o comentário de vocês aqui embaixo, gente, tá? Resumindo para vocês, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro não estão para brincadeira. Paulo Figueiredo afirma que eles estão lá coletando as informações para repassar para o governo Trump, para que eles tomam as devidas punições e aplicações contra indivíduos aqui no Brasil. E agora, gente, a coisa realmente